Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, e estamos no capítulo 8, né? E vamos começar aqui uma nova parte desse capítulo, que nós dividimos em 4 partes. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, tudo certinho, aí esperando que os amigos também estejam tudo bem com vocês. E nós vamos, então, continuar hoje a parte 2, né, desse capítulo tão bonito, né, porque é um atendimento que está sendo feito lá nas zonas abismais, né, nos lugares de maiores dores e sofrimento, onde espíritos empedernidos no mal, revoltados, né, estão ali vociferando contra aqueles que vão amorosamente atendê-los, né? E a gente está acompanhando aí a fala do padre Hipólito, que é o que está dando a mensagem baseada naquela parábola do homem rico, né? Que Márcia lembrou. Ele lembra aqui também, mas Márcia até leu um trecho, né, no Evangelho, e não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhadinha, mas ele vem falando tudo baseado nessa parábola, né? E atendendo incansavelmente esses espíritos que não querem ser atendidos, né? Eles precisam do atendimento, eles estão no momento de grande dor, de sofrimento, mas eles não querem, não estão ainda entendendo, né, o objetivo daquela equipe estar ali naquele socorro espiritual. E essa fala do padre vem assim de encontro também a nós outros, né, trazendo muitas reflexões para nosso dia a dia, nossa vida, né? Nem sempre os companheiros que vivenciam conosco estão prontos também para ouvir, para receberem a nossa explicação, nosso esclarecimento verbalmente, né? Então, nós temos que agir pelo exemplo. Quer falar alguma coisa, Márcia, em relação a isso? Então, é a continuidade da fala do padre Hipólito, né, na análise da parábola do mal rico, né, do rico e do Lázaro, né, que a gente já falou, e o padre vai fazendo a gente refletir na nossa posição do que somos, às vezes, esse rico em relação a tudo que está à nossa volta, né? Então, ele vai falar sobre isso também. E esses espíritos que estão ali nesse sofrimento todo e que, como Thelma falou, cada um vai ao seu tempo, né? Uns em sofrimento e outros aqueles que estão ali maltratando, escravizando, blasfemando. Então, nós temos esses revoltados e os que estão em sofrimento. Esse é o quadro. Geralmente, esses que se revoltam muito, que se sentem assim, são os mais necessitados, né? Exatamente. As dores que trazem ali, como ele falou ali naquele slide do programa passado, né? Os sentimentos, né? Aleijados, né? Exatamente. O raciocínio aleijado. Então, eles não conseguem penetrar, né, nas palavras do padre, né? E me lembrei agora que ele fala, né? Mesmo vocês agindo dessa forma, nós não cansaremos. Não vamos desistir de vocês. Quantas vezes forem necessárias, porque um dia há de mudar. E isso a gente tem que fazer na nossa vida, né? Às vezes, aqueles mais rebeldes que convivem conosco, a gente ter essa perseverança aí. E a gente esforçar para isso. Então, mas vamos então, né, a continuação aí então desse capítulo que Márcia agora vai ler para a gente. Então, André Luiz diz que, penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Então, a gente vê que ele está falando da parábola do rico e o Lázaro, né? Que o Lázaro desencarna primeiro e depois desencarna o rico, né? E aí ele está colocando assim, fazendo exemplo para nós. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo, que é os termos que estão na parábola, do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes
e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais. Regalada e esplendidamente, quer dizer, vivíamos nesses círculos carnais de forma regalada e esplendidamente. São todos termos que ele está tirando da parábola e colocando de exemplo, são esses que estão entre aspas, né? Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos da humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Olha que interessante, amigos, né? Então ele está comparando o mendigo Lázaro, né, que não necessariamente desse mendigo da questão material, mas é o mendigo de todas as situações de suas necessidades, como qualquer afeto desses que estejam perto de nós. E ele fala mendigos de afeto e socorro espiritual. Aí ele fala que são todos, às vezes, estão perto, são nossos filhos, nossos pais, nossos netos, nossos irmãos, nossos amigos de caminhadas, todos aqueles que passam por nós e que, se nós, às vezes, temos um pouco de condições de ajudar e do quais nós ignoramos, dos quais nós nem conseguimos enxergar essas chagas de suas necessidades. Assim como o rico não enxergava as chagas de Lázaro e as necessidades de Lázaro. Então, olha que profundo isso que o Padre Hipólito está fazendo que a gente pense na nossa vida. Quem são os Lázaros nas nossas vidas? Aliás, no Evangelho tem uma mensagem, não sei se foi nesse capítulo que você citou, mas num desses onde fala do amor ao próximo, da necessidade de nós vermos esses irmãos que sofrem, né, no sentido de, às vezes, a gente não desdenha, mas a gente é indiferente, né? É o E às caso vezes se acha superior também, né, Thelma? que a gente se acha superior, né? Aquela pessoa que às vezes está mendigando ali perto de nós e a gente passa, não dá importância, né? É como esse rico fazia com aquele Lázaro. Ele era indiferente. Então a gente muitas vezes Invisível para ele. invisível. E quando nós, Invisível. eu não vou poder fazer nada, né? Então a gente se situa como esse rico, que não necessariamente precisamos de ser rico de muito, mas rico de sentimento, rico de empatia, de vislumbrar o outro, né? Que às vezes um olhar muda aquele cenário, né? Porque esse que está nessa situação de dor, de tanta. Perdeu a sua dignidade, né? Perdeu a pessoa. Às vezes eu fico pensando, né? A pessoa, quando chega a pedir, né? Dinheiro, a pedir comida, né? O quanto que ele sofreu para chegar a esse ponto. A gente pensar nisso. Quanto que a gente escalou nessa dor para a gente chegar ali naquele ponto e agir até com naturalidade, né? Porque então, ele já sofreu muito, né? E a gente vê isso em todos os momentos que a gente, às vezes, escuta alguém assim, moça, paga um sanduíche. Hoje eu não almocei, né? Então, às vezes, a gente tem que estar atento a essas possibilidades de nós ajudarmos. Não vai resolver a vida dele, mas vai atender esse sofrimento cruel que ele traz ali no âmago da sua alma, né? E esse movimento que a gente faz ali, tão pequenino, isso pode futuramente significar muito. A gente tem lá, o irmão X conta a história de um pão, né? Oferecido por um rico que também era insensível ali, mas naquele momento que ele deu aquele pão, aquela criança, depois ele surge no mundo espiritual com a gratidão, né? Então, essas coisas todas a gente tem que pensar, né? Nesse momento que a gente visualiza. E aí a gente vê essas pessoas necessitadas desse amparo material e as necessitadas, como ele fala aqui, né? Das necessidades de observar
os sofrimentos desses famintos de orientação, de carinho, né, de auxílio, de todos esses de um ombro. A gente está ali, como ele falou, né, nós estamos ligados à nossa roupa aqui de púrpura, e no nosso, só olhando para o nosso umbigo, e a gente não vê essa família espiritual que está aqui à nossa volta. Né? E o que eu queria comentar também é que no Evangelho tem lá, assim, dizendo que esses companheiros, que são esses Lázaros de hoje, podem ser os nossos irmãos de ontem, um pai biológico que participou da nossa vida, uma mãe, né, um parente muito próximo, que vivenciou numa outra encarnação e que estão ali. E no mundo espiritual, se a gente vislumbra esse espírito, a gente vai sofrer muito, né? Puxa, como eu podia ter ajudado, né? Eu podia ter feito, mesmo que seja uma coisa pequena, né? Em geral, lembrar que é você. Mas não é isso não, mas eu ia lembrar também de ler no capítulo quando fala da verdadeira caridade aqui, e Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos como é que podemos entender essa palavra caridade, né? Segundo como Jesus a entendia. E aí ele vai falar da benevolência, da indulgência, né? E do perdão das ofensas, e a gente tem que pensar nisso, que é muito além das questões materiais. Né? No Evangelho, o Espírito Caritas, quando ele também, fala, né? nossa, é uma mensagem muito linda que cai nos nossos corações, assim, quando a gente lê, porque, segundo a história, parece que ela vivenciou, né, uma experiência de muita necessidade, né? Então, ela fala de uma forma que a gente se emociona. Bom, e aí ele continua, o Padre Hipólito. Em geral, lembrava-nos sempre tarde das suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia, com as crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em glamurosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Quer dizer, ele diz aqui de início, né, que a gente só lembra das questões quando a gente já vê a pessoa ali no leito de morte, né? Aí é que a gente vê o que a gente não fez mais por ela, aí a gente vai se arrepender, eu podia ter feito, não fiz. Então, assim, o que nós deixamos de fazer e só olhamos para a nossa vida mesmo, não olhamos para o outro. Ele continua aqui falando, né? Isso é uma situação muito, muito atual, né, no nosso mundo. Né? Nós estamos tão envolvidos com as nossas questões, com as nossas tarefas, com o nosso trabalho, com os nossos interesses, né, que a gente esquece. Né? Não temos tempo para quase nada, né, a não ser os nossos interesses. Isso é muito delicado, né? Vamos lá, vamos ver se ele ainda continua mais. E aí ele continua. Envelhecida e rota a veste rica da oportunidade, ao término do curso do aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos, por vezes, mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes, à porta do coração, e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos
de todos os companheiros necessitados. Instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que os gerou, induzindo a pesadelos cruéis. Quer dizer, a gente é esse viajor desse rio sagrado da elevação, mas a gente fugia de todos aqueles necessitados. Fingia não enxergar. Me lembrei do próprio padre Domênico, quando via já tinha combinado com um ajudante da igreja, quando batia um necessitado na porta e do qual ele não queria atender, ele tocava uma campainha e ele vinha lá de dentro com os cães. Nós lemos isso no capítulo anterior. Então, aqui, quando ele fala que a gente simplesmente foge, arruma 1000 desculpas para não ajudar, né? 1000 desculpas para não ajudar. E é isso aqui. E essa frase, sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos, né? Tudo que a gente vive, a gente está construindo na nossa mente. Então, essa frase aqui me chamou muito a atenção. E esse fechar em nós mesmos vai reverberar contra nós mesmos, né, no nosso futuro. Ele porque fala aí vem a culpa, né? Vem os cruéis, né? Isso. Vem a consciência mostrando, né? Ampliando para nós o que podíamos fazer e não fizemos. Então, por isso que Jesus nos disse: quanto mais nós sabemos, mais seremos cobrados, né? E aí ele continua, né? Que é uma fala longa do padre. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes, pela intensidade de remorso das nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerença estendem-se aos nossos pés, seguindo-se as jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a duendes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como rico e infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes de maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. E assim, por que não impetrarmos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não dobrarmos humildemente a cerviz, não nos curvarmos, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Então, ele está falando disso tudo, que nós fizemos ao longo de todas as nossas vidas. Quanto que a gente causou, né? E o quanto que a gente vai aparecendo quando desencarna, a imagem que a gente vai criando de nós mesmos, né? Na verdade, a gente está semeando, né, todos os dias, né? E que sementes são essas, né, que nós estamos jogando ao longo do caminho? Porque quando a gente desencarna, né, Thelma, a gente
de alguma forma, a gente começa a rever todos os nossos atos, nos mínimos detalhes. E aí ele fala aqui, ó, cavamos poços abismais de padecimento pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Quer dizer, a gente começa a lembrar de tudo que não que fez e de tudo que deixou de fazer e que deveria ter Pois feito. é, e nesse movimento a gente está desenvolvendo ódio, malquerência, né, de outros contra nós mesmos, porque se nós agimos com indiferença para com aqueles, aqueles têm um sentimento também contra nós de mesmo que não seja de ódio, né, de revolta, de por que você não me ajuda, por que você não, né, por que você não, A gente gera isso, né, por também que nos você é outros. diferente comigo, né? Você é melhor do que eu? Esses questionamentos, né? Que poderiam fazer e às vezes não fazem, mas fica ali na tela mental. Então, ao desencarnar, isso tudo vem à tona, né? Isso vem. Exatamente. E aí ele diz que muitos desses que precisavam de ajuda que não os demos, né, aqueles mendigos de carinho, às vezes já estão bem além de nós e Ou nós isso. continuamos ali. E Que se foi é o um caso que espírito. ele cita do padre Domênico, com a Zenóbia, que já estava muito mais à frente, a mãe dele, por exemplo, e ele ali, preso naquele abismo. Né? Esses que a gente deixa de fazer, se são espíritos bondosos, que estão ali numa situação de penúria, não vai acontecer isso. Mas se é um espírito revoltado, um espírito, né, empedernido ainda no mal, com desejo no mal, cheio de revolta, vai trazer mais um inimigo para nós. Né? É isso aí. Então vamos. Sabemos, amigos, e continua o Padre Hipólito, sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis, atormentados, a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que, aflitos e desanimados neste vale de sombras, desejarias romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. Mas não basta, porém, a desordenada rogativa de dor para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o orvalho do céu. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas, depois de longo represamento. E daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade, que muitos de vós ainda sentis pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Então, ele vai falando aqui, né, dessa nossa sede, dessa água viva, porque a gente vai para lá, mas ainda continua apegado à nossa vida aqui. E aí ele diz que a gente tem que deixar a poeira venenosa da terra, né, para que eu possa agora viver as questões desse outro mundo que eu estou, né? Mas que, em função de tudo isso, provavelmente é imprescindível o sofrimento como função purificadora. Não é de punição, mas era para purificar tudo aquilo que ele veio falando que a gente criou para nós mesmos, até as imagens perispirituais. Né? O objetivo é a transformação da criatura, né? Não é simplesmente vencer a dor, né? Mas transformar e entender que tudo é transitório, né? Tudo é transitório nesse mundo, que uma hora nós estamos aqui, mas em qualquer momento podemos estar no mundo espiritual e precisamos nos desapegar, né? Dessas coisas que nos fazem sofrer. Exatamente. Teria muita coisa ainda, que ele fala muita coisa aqui, né? Mas cada frasezinha dele a gente poderia falar muitas coisas, mas vamos nós.
Aí André Luiz fala para a gente assim, olha, pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. E após ligeira interrupção, ele continua, bem inspirado. E aí o padre continua: nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade com os seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la onde estivermos. Quer dizer, o padre consegue tocar corações, né? E ele fala, nós somos um pouquinho só, já fizemos um caminho um pouquinho mais do que vocês, mas não estamos ainda na residência dos anjos. Então, eles ainda estão também em crescimento, como ele fala, tem seus defeitos, tem aspirações, consegue compreender o tormento, porque muitos já trouxeram também sofrimentos dentro deles, né? Assim como todos nós, né? E a dor, ela faz justamente, o objetivo da dor é esse, né? Despertar em nós o sentimento, porque nós precisamos da dor. Se nós não tivermos esse sofrimento, passarmos por essa etapa, né? Fica mais difícil. Você vê quanto sofrimento esses espíritos passam. Até despertarem, né? Despertar. Por isso o ranger de dentes, né? É o sofrimento, as trevas, né? Que na verdade, pois é, em função da nossa inferioridade espiritual, infelizmente, nós ainda só conseguimos andar quando a gente passa pelo aprendizado da dor. Infelizmente, vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais disso. Mas, infelizmente, quando a gente está tudo bem, a gente não quer saber, né? Então, através da dor, a gente desperta para essa realidade da vida espiritual, né? É a dor que nos desperta. E de fazermos com que falta de progresso, segundo Leon Denis, né? Atender às leis divinas, né? E aí a gente começa a despertar. Quando nós aprendemos a observar, ou seja, vivenciar essas leis divinas, nós não vamos querer sofrer. E se a gente não vai querer sofrer, nós vamos aprender a escolher melhor, né? Fazer melhores escolhas. Tomar melhores decisões para a nossa vida. Decisões, né? Isso tudo faz parte do espírito amadurecido, né? Bom, e aí ele continua, né, o padre? Não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão, suficiente compreensão dos deveres que nos cabem, na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. Que vocês viram que a gente leu que o rico chega lá, pede para o pai Abraão, manda Lázaro vir aqui umedecer minha língua, que eu estou com sede, quer dizer, ele quer continuar ainda... Cheio de arrogância ainda, né? Cheio de arrogância e pensando só nele, no seu individualismo. Então é isso que ele está colocando aqui para a gente. E cheios de confiança nova, guardemos o porvir, em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Quer dizer, vamos ter que voltar novamente numa nova encarnação, né? Nesse momento, André Luiz nos diz assim, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Aí André diz como é que estava. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fixando-nos a claridade das tochas, a distância de 30 metros aproximadamente.
Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo, quer dizer, no campo engravado do corpo astral, quer dizer. Aí eram deformidades, tudo aquilo que eles ainda viviam quase praticamente que materializados, né? Estavam desencarnados, mas carregavam ali tanto sofrimento, e se tinham sofrimentos físicos, aquilo continuava ali marcado e vivendo aquilo dentro do perispírito dele, como diz assim, tudo estava impresso no corpo astral. Né? E aí ele via, né, essas longas filas de sofredores, quando eles estavam vendo as tochas ali, né? Todos eles, e duendes, quer dizer, duende, a gente já vê que duendes são seres pequenininhos, quer dizer, seres, às vezes, para nossos olhos mais deformados, né, com outras formas. Encarnações primitivas também. Pois é, né? E esses eram assim, né? E aí André Luiz vai descrever o que ele estava vendo ali, né? Viam-se ali necessitados de todos os tipos. Aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constrangindo-nos os corações. Muitos deles ajoelhados, talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso. Mantinham-se em posição de supremo respeito, deixando transparecer embora na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. E aí ele questiona: por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi, sem maiores esclarecimentos, o que se passava. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades a se revelarem por sinistra expressão fisionômica. Então, ele estava ali pensando aquele sofrimento todo, aquele cenário terrível de se olhar, né? Mas ele falou, então por que eles não vêm? A luz está acesa, o caminho está mostrado, só que ele viu que tinha um fosso entre eles, né? Tinha um abismo, e eles tinham que ultrapassar isso. E tinha até um caminho mais fácil que dava para eles irem, mas nesse caminho, aquelas entidades perversas estavam ali, à espera de que, ai daquele que tentasse ultrapassar. Atacarem, né? Que é a forma deles subjugarem, né? Aos seus sentimentos, a situação que eles se encontram ali. Os espíritos trevosos agem assim, né? Eles querem envolver cada núcleo, cada grupo daqueles as situações que eles estão vivendo, né? E eles conseguiam perceber os pensamentos, porque você vê que André Luiz diz aqui que de olhos ansiosos falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós, né? Então, mas algo lhes coibia, quer dizer, esses verdugos que estavam ali impedindo que eles fossem. Impedindo. E para vencer isso, né? É muito difícil ainda para eles, né, vencer. Demanda uma porção de questões aí que eles ainda não estão preparados, né, não estão fortalecidos para isso. Aí tem o medo, tem a subjugação, tem tudo isso que eles ainda enfrentam junto desses outros, né? Então, André continua, que não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras, com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obediente a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio?
Recordei antigas lendas do inferno esboçado na teologia católica romana para concluir que a fogueira ardente onde Satã se comprazia em torturar as almas devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou, em meio de gestos odiosos. Esse rosto patibular quer dizer todo deformado, né, coisa. E ele diz aqui: não pedimos exércitos de salvação, fujam daqui. Quer dizer, não querem deixar que eles possam ajudar aos outros. Estamos aqui, queremos que todos continuem aqui conosco, né? E existe uma hierarquia, né? Tanto no bem quanto no mal, né? Uma hierarquia que exige esse respeito, esse medo, né? Exatamente. Porque eles maltratam. Subjugação ali, né? Subjugação, né? E a gente comparando, assim, sempre a gente busca algum exemplo aqui na nossa terra, né? Nós temos situações semelhantes, né? Nossos irmãos aí que estão dominando o tráfico, né? Que estão nessas grandes quadrilhas, né? Existe ali uma hierarquia muito, muito severa, né? Daqueles que estão, digamos assim, em postos mais altos, né? Dominando os outros e, às vezes, pagam com a sua própria vida, né? A Zenobia, até mais para frente, ela vai falar isso, a dificuldade de ajudar, porque ela fala assim, a gente também não sabe o que prende esses sofredores a esses verdugos. Pois E, às é. vezes, vê muito casos, né, de dominação psicológica dentro de casa e tudo, e que, às vezes, você não tem condição de sair, e que, às vezes, não se consegue saber o porquê que aquele que está passando por esse Se sofrimento submete, né? se submete e não consegue se libertar, né? Então, tem questões que a gente não consegue aí saber, né? E aí André diz que bastou isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. E aí esses verdugos falam, né? Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessam-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Não são pessoas ignorantes, não, que a gente vê, né, Thelma? Com conhecimento, mas altamente revoltados, né? Morram os pregoeiros da virtude falsificada. Caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos um mundo novo. Nossa, totalmente desvairado, né? E aí um homenzarrão bem grande, né? Um homem grande, isurto, quer dizer, cheio de pelos longos, né? Devia ter uma forma horrorosa, tipo como, sei lá, um lobo, alguma coisa assim, né? Com, tipo um lobisomem, né? Com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso do outro lado e fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando. Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou. Não sei Quer se a gente. dizer, eles não têm condição, porque o raciocínio está totalmente aleijado, totalmente deformado, eles não têm condição nenhuma de entendimento. Não. Ainda se acham abandonados. Se acham poderosos. Isso, né? Mas ele diz aqui, né? Revolta contra esses deuses insensíveis. Então, eles acham que eles também estão ali abandonados e querendo, ligando as igrejas e tudo, né? E ele está ali, que não desejamos redimir coisa alguma, que nada devemos. Ele quer o ódio, a revolta contra deuses insensíveis, né? E ele diz a repugnante aristocracia espiritual, porque revoltados com muitas coisas que a gente soube que sempre algumas religiões sempre proclamaram, né?
sempre com vários dogmas, várias coisas, mas em benefício de alguns próprios, com muita deturpação da mensagem do Cristo mesmo. São espíritos que estão há séculos empedernidos no mal, e isso cria uma camada muito densa no entendimento dessas criaturas, né? Por isso a deformação, por isso essa aparência, né? Que vai com tanto ódio, tanta revolta, que aquilo vai modificando o seu perispírito, né? E aí ele fala, e ele continua falando, né? Perdem tempo esse homem horroroso que apareceu, né? Estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura um mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos, acaso, à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sobre forte impressão, Padre Hipólito respondeu: o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Então, que a gente vai terminar, né? Que a gente termina aqui, mas olha que interessante. Cadê esse Deus que não nos que prometeram? Quer dizer, ainda pensam naquele Deus antropomórfico, quer dizer, Deus como um homem, como uma forma que tem que aparecer ali para eles, né? Então, tantos ensinamentos de religiões que são deturpados da verdadeira realidade espiritual, que isso fica enraizado, né? Quantos espíritos a gente atende ainda querendo o paraíso eterno, né? Então, são tantas deturpações que nós tivemos ao longo da nossa vida nas questões religiosas, que depois, quando a gente desencarna, a gente fica nessa decepção, né? Essa questão do paraíso, essa questão do reino dos céus, mal entendido, mal interpretado, né? Isso causou muitos valores, né? Que foram totalmente denegridos e que causa sofrimento a esses espíritos, né? Que estão revoltados há séculos, cobrando essas promessas, né? Que não foram oferecidas, né? Quantas ofertas talvez foram dadas por muitos espíritos na questão dessa garantia, né, do reino dos céus, de um lugar. E aí, ao não encontrar isso, porque, como ele está dizendo aqui, né, está tudo dentro de nós mesmos, o espírito se revolta. Porque a gente quer esse reino, né? A gente quer fisicamente esse reino. Não, e a gente quer esse reino dos céus como se fosse a gente quer isso um lugar na praia que você compra para passar a sua aposentadoria. Né? Exatamente. Então, e ele começa aqui, a gente vai parar aqui, mas o Padre Hipólito vai fazer agora um novo discurso, mas ele começa dizendo que o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. E lembrando, Márcia, que o objetivo desse livro ele traz isso, né? Esse ensinamento do mundo espiritual, que é o mundo espiritual, né? Que muitos de nós não entendemos essa questão, né? O mundo espiritual não é um lugar circunscrito que nós compramos ou que nós adquirimos. Ele é criado pelo estado de alma que nós construímos a cada dia, né? Exatamente. Bom, é isso aí, né? Que queridos, né? Refletir nesse sermão tão profundo, né? Que o Padre Hipólito está nos trazendo aqui. Grandes considerações aí para nosso futuro espiritual, né? Como é que nós estamos entendendo essa? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Que reino dos céus nós estamos construindo? Reino dos céus nós estamos construindo, né? Cada dia. Vamos pensar nisso.
E aí é isso, queridos. Se estiverem gostando, não deixem de deixar o seu like, que isso nos ajuda, tanto para o Centro Espírita Jorge Niemeyer, quanto para a TV Nova Luz. Isso tudo é muito importante para que a gente possa continuar esse trabalho. Então, né, que vocês possam ficar bem. Aqueles que não leram o capítulo ainda, que leiam, para que a gente, na hora das discussões, a gente possa ter um maior proveito com vocês. E é isso. Até lá, né, Thelma? Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus, e vamos em frente no nosso estudo aí, aprendendo com André Luiz. Até lá. Até lá, Marta.